Livro Devoção a São Miguel Arcanjo, Padre Juan Eusébio Nierenberg. Capítulo 24. Grandes milagres do glorioso São Miguel. A dignidade do Santo Arcanjo Miguel e o gosto que Deus tem em que o reverenciemos e quão íntimo é dele são mostrados pelos muitos milagres que Nosso Senhor fez por sua intercessão em favor daqueles que em suas necessidades o invocam. Recolherei aqui alguns. O bispo Equilino escreve que, estando Sérgio, duque de Senogália, leproso e tendo gastado grande soma de dinheiro em médicos, chegou a perder toda esperança de saúde por meios humanos. São Miguel apareceu-lhe 2 vezes, dizendo-lhe que, se queria saúde, fosse visitar sua igreja em Brental. Respondeu o duque: ele ignorava onde estivesse tal igreja. Não importa, disse o glorioso Espírito, consegue um navio que até lá te guiarão anjos. Assim foi, e no espaço de um dia e uma noite, um vento próspero o colocou no monastério de Brental, ou como outros dizem, Brindulo, que cai no mar Adriático. Não sabiam o duque, nem sua gente, que posto era aquele onde haviam parado, mas, informados pela gente daquela terra, descobriram ser o mesmo que São Miguel havia dito e onde estava aquele santo templo dedicado à sua honra. O duque e toda a sua gente foram a ele com os pés descalços. Apenas chegaram à porta quando o duque ficou são e curado do mal da lepra, entrando na igreja com perfeita saúde. Ele e a duquesa, sua mulher, ficaram tão agradecidos ao santo arcanjo que decidiram permanecer ali servindo a Deus e a seu glorioso patrono, tendo dado a metade de sua fortuna aos pobres e a outra metade a São Miguel. No nascimento de São Rudezino, que comumente é chamado Rosendo, São Miguel mostrou-se na Espanha muito maravilhoso, ouvindo as orações da condessa Hilduarda. E assim, estando o conde Dom Gutierre, seu marido, com o rei Dom Ramiro em Coimbra, na guerra contra os mouros, a condessa na vila de Salas, ansiosa porque não tinha filhos, apareceu-lhe São Miguel e disse-lhe como teria um filho, que seria grande servo de Deus. Do que logo avisou seu marido, e vindo este a vê-la, ficou grávida, e deu à luz São Rudesindo, o qual desde menino foi santo, e teve sempre por patrono a São Miguel. E assim se fundou e consagrou um eremitério em Celanova, aonde este santo veio a recolher-se e estar continuamente em oração. Esse eremitério do glorioso arcanjo, apesar de ser antiquíssima, parece sempre como se tivesse acabado de ser feita, e assim Dom Mauro Castella testifica que a viu e que está tão nova como no dia em que ela ficou pronta. As casas dos Lunas e Urréas, em Aragão, são devotíssimas de São Miguel e todos delas jejuam na véspera de sua festa. A tradição destas famílias conta um memorável milagre que deu ocasião a tão singular devoção. Quando se continuavam as guerras entre os reis Dom Pedro IV de Aragão e Pedro I de Castela, e para a defesa de Aragão foi nomeado capitão das fronteiras o arcebispo de Saragossa, Dom Lope Fernandes de Luna, o qual dividiu suas tropas e fortificou Calataiúde e os lugares confinantes com Castela, para que, se os inimigos os invadissem, encontrassem em sua oposição bastantes armas. Nesta ocasião, que se deu por volta de 1376, foi Dom Lepe visitar a imagem milagrosa da serra e, caminhando a Vila Roia, despachou seus criados adiante e ficou com um capelão. O devotíssimo prelado ia rezando, quando antes de chegar a um pinhal, ouviu uma voz triste que lastimosamente se queixava e, crendo que era ilusão auditiva, não tomou cuidado em averiguar que voz era que se deixava. A voz repetiu suas lamentações e, perguntando Dom Lope a seu capelão se este havia ouvido algumas queixas, ele respondeu-lhe que uma voz lamentável era o que havia percebido.
Assegurado disso, o arcebispo disse-lhe que o seguisse, e atando os cavalos a uns troncos que o bosque lhe ofereceu, caminharam em busca da voz. E chegando ao lugar ao qual a queixa os havia conduzido, viram, não sem grande assombro, uma cabeça separada de um cadáver, que estava a alguns passos dela, a qual dava saltos. Porém, ela mais lhe causou admiração, quando em voz alta falou desta forma: Arcebispo Dom Lope, confissão. E aproximando-se, o vigilantíssimo prelado da cabeça atendeu a sua confissão, e depois de ela haver referido suas culpas e ter sido absolvida delas, disse que a causa de o céu a ter favorecido com o confessor que pedia tinha sido pela devoção que ela em vida teve ao arcanjo São Miguel, ao qual se tinha encomendado fervorosamente, quando uma quadrilha de inimigos seus a feriram, tal como foi encontrada, tendo-lhe sido conservada milagrosamente na cabeça a sua vida. E que o santo arcanjo lhe ofereceu sua assistência até que se confessasse. Dito isto, faltou-lhe o alento vital da qual que a animava. Suspenso, o arcebispo, por tão grande acontecimento, mandou levar o cadáver para dar-lhe sepultura eclesiástica. Em memória desta maravilha, o arcebispo depois edificou a capela de São Miguel do Acel de Saragossa, na qual deixou 11 prebendários. Conta-se haver acontecido outro caso singular nesta casa dos Lunas. Escrevê-lo-ei como o encontro. Serviam a Dom Pedro Martinez de Luna, primeiro conde de Morata e vice-rei de Aragão, 2 irmãos fidalgos, os quais, ainda que irmãos de sangue, em costumes foram muito diversos, porque um era muito vicioso e dissoluto. Visitou-o o Senhor com uma perigosíssima enfermidade, na qual, ainda que lhe tenham mandado confessar-se, não houve remédio para ele, pois dizia, com grande desconsolo de seu irmão, que seus pecados eram muitos e que se estava a condenar sem remédio, e, portanto, que deviam deixá-lo de lado. Vieram o conde Dom Pedro e a condessa Dona Inês de Mendoza a persuadir com sua autoridade o que convinha a este vicioso homem e a que ele confiasse na infinita misericórdia de Deus. Ele, porém, fez-se surdo a todos. Este homem tinha sido devoto dos anjos e de São Miguel, o qual não lhe faltou nesta ocasião, pois a intercessão do santo arcanjo suspendeu a cólera divina e concedeu a ele 3 horas para dispor sua alma. E para que o conseguisse, felizmente, São Miguel avisou ao enfermo que por sua intercessão Deus Nosso Senhor lhe havia concedido 3 horas de vida, para que nelas tivesse verdadeira dor de suas culpas, e a fim de que as confessasse, o arcanjo partiu a trazer-lhe um confessor. Admirado o venturoso enfermo do favor, verteu muitas lágrimas e, desejando confessar-se, chamou seu irmão que o assistia sempre, para que fosse chamar quem lhe ministrasse a confissão. O irmão foi logo buscar um religioso que o ajudasse em sua última agonia. No percurso até um convento, já passava da metade da noite, e no caminho ele encontrou 2 religiosos e pediu-lhes encarecidamente que fossem em sua companhia para confessar o enfermo. Replicaram-lhe que não podiam fazê-lo, porque estavam indo apressadamente confessar um criado do conde de Morata, de cujo palácio eles os havia avisado que chegassem logo, porque o enfermo estava em grande perigo. Não pouco admirou a resposta e disse-lhe que não sabia quem pudesse haver dado aquele aviso, porque somente a ele tinham encomendado esta diligência. Ademais, ele era quem tinha chaves do palácio e ninguém podia sair sem sua ordem. Replicaram-lhe ambos os religiosos, que sabiam com toda certeza que alguém havia dado grandes golpes na portaria de seu convento, pedindo que um religioso fosse confessar um criado do conde e que o prior lhes havia mandado que fossem logo confessá-lo. Entrando no aposento, o enfermo nos recebeu com muitas lágrimas, confessou suas culpas com muita contrição e dor,
quando de haver ofendido com sua desconfiança o soberano Pai da misericórdia, e depois de haver recebido a absolvição, contou a seu confessor a mercê e patrocínio do santo arcanjo, cuja tutela foi merecida por sua devoção a ele. E chegando o termo assinalado das 3 horas, o enfermo expirou com grande paz. Depois deste momento, seu confessor contou aos condes o milagre que o enfermo lhe tinha comunicado, da forma como contamos. Pediu-lhes que, em agradecimento de tão soberana visita, chamassem a criança que nascesse da esposa do conde, que então estava grávida, fosse chamada Miguel. E assim, o infante que nasceu, em memória deste acontecimento, foi chamado Miguel Martinez de Luna, que depois, na idade adulta, governou o reino de Aragão, sendo seu vice-rei, ficando toda a família mais confirmada na devoção a São Miguel. Assim conta o doutor Juan Francisco Andrés, ainda que outra maravilha semelhante a esta tenha sido atribuída a São Gabriel, caso não tenha sido a mesma, ou que ambos os arcanjos tivessem convindo em um mesmo fervor, como outras vezes sucedeu. Cornélio Curcio, na vida da bem-aventurada Virgem Oringa, diz que, peregrinando esta serva de Deus com outras devotas mulheres até o Monte Gargano, dedicado a São Miguel, uns homens perdidos lhe quiseram roubar bens e a honra, forçando-as aleivosamente uma noite. E o teriam executado se não fosse porque o santo arcanjo desapareceu em forma de um mancebo muito disposto, ilustrando com um raio de grande claridade das trevas da noite, e com uma voz muito sonora lhes disse que saíssem logo daquele lugar, porque corriam grande risco de alma e corpo. E ainda que elas estivessem muito cansadas do caminho de todo o dia, São Miguel as recreou e deu muito alento e forças para que o seguissem tal como lhes ordenasse. Ele as guiou, e uma fonte ameníssima, e lhes deu tal gênero de alimento que lhes pareceu um celestial maná, dando-lhes diversos sabores, muito suaves e dulcíssimos. Depois levou-os a uma hospedagem de grande segurança, onde desapareceu. A santidade do grande servo de Deus Galgano teve início em um milagre de São Miguel, semelhante ao que sucedeu a Balaão, como se diz em sua vida. No tempo do imperador Frederico I, Galgano, que vivia deliciosamente, nasceu em Sena. Porém apareceu-lhe São Miguel 2 vezes em sonhos, admoestando a que mudasse de vida e se fizesse soldado de Cristo. Repetiu o santo anjo pela 3ª vez a admoestação, mas sua mãe e parentes procuraram apartá-lo deste intento, oferecendo-lhe para casar-se uma mulher muito bela e rica. Persuadido, pois, por eles, pôs-se em um cavalo para ir ver sua esposa. Porém ele se deteve imóvel, sem dar passo adiante, e apartando fortemente as esporas, para que o cavalo prosseguisse o caminho, falou o cavalo e disse-lhe que um anjo lhe detinha os passos, em cuja confirmação se diz que ficaram fixas as patas em um duro penhasco. Com este prodígio, o cavaleiro mudou de propósito e, retirando-se a uma soledade, viveu vida celestial em contínuos jejuns, austeridade e oração. E, tendo vivido 1 ano com este rigor, convidaram-no para as delícias eternas, ouvindo essas doces palavras: basta já o que trabalhaste, já é tempo de que gozes o fruto do que semeaste. E logo Galgano morreu aos 33 anos de idade, em 1181, florescendo com milagres em vida e morte. Houve um livro antigo dos milagres de São Miguel, do qual o patriarca de Jerusalém conta alguns, e dele resumi os que se seguem. Padecia a Igreja de Cristo grandes e prejudiciais problemas no pontificado de Pelágio por seus pouco ajustados costumes e pior governo. Os prelados eclesiásticos clamavam a Deus por remédio. Velaram-se dos rogos de São Miguel, que, tomando tão justa causa a seu cargo, alcançou a morte de Pelágio, que foi sucedido por um santo tal
como pediam as necessidades daquele tempo. É conhecida a grande peste de Roma no tempo de São Gregório Magno. Diminuiu São Miguel o estrago com seus eficazes rogos e apareceu no castelo de Adriano limpando uma espada ensanguentada, demonstrando ter sido ele quem embotou os fios da morte e a deteve. Deu-se nome àquela fábrica, chamando-se desde aquele dia Castelo do Santo Anjo. Oudrada, matrona francesa, grávida, dias antes de dar à luz, foi arrebatada pelo mar em um refluxo. Deu à luz, assim nas águas. Chamou em seu socorro São Miguel, que abriu o mar e a tirou de lá até Terraçã com seu filho. Haviam os ladrões matado Policarpo, mercador, próximo de Paris. Neste momento, ele invocou São Miguel, porque em sua alma não saiu do corpo, até que tivesse confessado seus pecados. E o sacerdote que o absolveu afirmava que Policarpo lhe disse que esta graça foi alcançada por São Miguel. Tais misericórdias ele alcança comumente a seus devotos. Esse milagre é semelhante ao que já foi referido do arcebispo de Saragossa. E um e outro declaram quão proveitosa é a devoção a São Miguel. Antíloco, ilustre cavaleiro da colônia, igualmente valoroso e infeliz nas armas, não via correspondência entre seu coração e sua sorte. Em toda ocasião, ainda que com grande coragem, saía perdedor. Vivia desesperado. Aconselhou-lhe então Arbore, grande cavaleiro, que tomasse por patrono a São Miguel e se comendasse a ele em todos os seus atos de cavalaria, que o tivesse muito na memória e fizesse festa em seu dia. Que não jurasse pelo nome de Deus nem de seus santos, que fosse esmoler, nem fosse mais que marido e que obedecesse aos seus pais. Guardou e executou esses conselhos Antíloco, com o que a sua coragem se juntou o êxito. Foi o cavaleiro mais renomado em armas e riquezas de seu tempo, estimado por exemplo de coragem por todos os príncipes comarcanos, os quais estimavam tê-lo por amigo. Florante, mercador inglês, cujas riquezas competiam com seu crédito, ambas as coisas grandes. Um dia, uns navios com que ele comerciava em várias partes da Europa foram queimados a seus olhos. Em semelhante desgraça, Florante valeu-se de São Miguel, que lhe apareceu na vigília de sua festa e disse-lhe fosse a certo rio, e que encontraria aí um grande peixe morto, e que se socorresse com o que encontrasse em seu ventre. O comerciante encontrou a besta marinha, e dentro desta, tanta quantidade de moeda de ouro, que valia 10.000 vezes mais que tudo que ele havia perdido. Teve com que fazer um monastério da Ordem de São Bento, deixou a seus filhos rica herança, publicou o milagre em Londres e em toda a Inglaterra causou grande devoção a São Miguel. Alticiodorense, sendo moço de boas inclinações, mas incapaz de letras pela pequenez de seu talento, desejava grandemente ser grande teólogo e que nas disputas pudesse demonstrar suas letras. Tomou a São Miguel por intercessor desta empresa, que era impossível vencer sem conhecido milagre. Fez por Deus e São Miguel muitas coisas. Colocou especialíssimo cuidado em guardar casto seu corpo, sabendo que os santos anjos amam tanto a pureza e os homens que aguardam. Estando um dia ajoelhado diante de um altar de São Miguel, ele havia acabado de jejuar na Quaresma dos Anjos, que começa na vigília da Assunção. O santo arcanjo apareceu-lhe e disse-lhe estas palavras: Porque tiveste, depois de a Deus, grande devoção a mim, e guardaste a castidade que agrada muito a Deus e a mim e aos santos anjos, em particular em um mancebo como tu, sabe que te foi dada a maior ciência que há atualmente no mundo. Campearás nas disputas, sem que haja quem se atreva a disputar contigo. Serás grande doutor, excelente pregador, bispo e grande prelado da igreja. E se cresceres em virtudes, Deus te ajudará por amor a mim. E depois, no céu, terás muito eminente lugar. O resultado confirmou a verdade de tudo isso.
Tarentão, arcediácono de uma igreja catedral da França, fazia grandes serviços ao glorioso São Miguel, mas faltava-lhes o sal que havia de sazoná-los, que era uma boa vida. Ficou vacante o bispado da cidade, e parecendo ao arcediácono que lhe ficaria bem, pediu a São Miguel que o ajudasse a ser bispo, e não só lhe alegou as grandes coisas que por ele tinha feito, mas ainda as disse de modo atrevido. Tão longe chega deveras a pretensão que um ambicioso, ao valer-se dos anjos, chega a perder-lhes o respeito. Apareceu-lhe São Miguel e disse-lhe: pela devoção que me tiveste, fiz tanto com Deus, que se tivessem faltado minhas orações, tu já há 20 anos estarias condenado ao inferno pelos grandes pecados em que vives. A luxúria, pecado grande em pessoa eclesiástica, arrasta-te. Com isto não tens devoção, nem aquele teor de vida decente necessário a um sacerdote. Faltas na boa administração das rendas eclesiásticas de que gozas, em grande condenação de tua alma. E assim, não tens que citar-me o que fizeste em minha honra, se pensares quão bem tu paguei e os benefícios que te fiz. Rogas-me agora que peça a Nosso Senhor que sejas bispo. Ó louco, e mais que louco! Como te atreves a pensar que eu suplique a nosso Deus e Senhor que entregue suas ovelhas como a um pastor, um lobo? Um homem tão remetado, tão vil e de tão mau exemplo como tu, as corromperia todas em um dia se tivesses poder. Não vês que é pouca vergonha e menos consciência procurares tu mesmo ser bispo, e loucura conhecida que te tenhas por digno de ser prelado na igreja de Deus, a qual tu maculaste com tua má vida? Portanto não o serás, e se o fores, crê que Deus te desamparaste. E também sabe de certo que, se o homem mau é posto em grande lugar, é sinal de que Deus o castigou. Mas eu, pelos serviços que me fizeste, supliquei a Deus que morresses logo. A sua majestade me outorgou e disse-me que te daria por amor a mim contrição a teus pecados. Dito isto, o arcanjo desapareceu. Esta visão realizou no arcediano notável mudança de vida. Transformou-se em outro seu coração. Viveu somente 8 dias e acabou louvavelmente. Esteve presente São Miguel à sua morte, como ele mesmo disse. O patriarca de Jerusalém, Frei Francisco Ximenes, atribui também a São Miguel uma maravilha grande e caso bem espantoso, o qual Novaciano conta em sua história grega, e quero referir aqui com as mesmas palavras que encontro. Olímpia, imperatriz da Alemanha, mãe de Leão I, imperador na Bulgária, muito devota dos santos anjos, foi informada que um mal criado de seu filho, chamado Erle, aconselhava-lhe inumeráveis maldades, que se desse a todo gênero de entretenimentos e vícios e que encarregasse o governo do reino de maus conselheiros, os quais colocavam o imperador em mau estado por seus conselhos que este jamais cuidava de coisa de sua salvação, nem guardava fé, nem palavra a pessoa alguma. Também, pelo conselho deste Erli, eram colocadas separações e divisões nas comunidades pelo filho de Olímpia, a fim de que ele melhor pudesse ser dono de tudo. Além disso, aconselhava-lhe que regesse seu reino, não com doçura e amor, mas com rigor e tirania, fazendo injustiças e impondo todo dia novas amarguras. E o privado se enriquecia com os bens dos vassalos. Vendo que isso não havia remédio, todos recorreram a Olímpia, mãe do imperador, a qual, como matrona virtuosa e exemplar, foi até diante de altar de São Miguel e dos santos anjos, e prostrada por terra, suplicou-lhes que tivessem piedade de todo aquele império que se perdia, tanto pelo mau governo de seu filho, como pelos conselhos de Erli e dos demais ministros. Nesta ocasião, o anjo príncipe do império aparece a esta Santa Senhora e disse-lhe assim: este reino é muito amado por nosso Deus e Senhor, pela grande esmola que se faz nele e pelas muitas orações que se oferecem todo dia pelas pessoas que nele há. Mas, não obstante isso, nosso Deus e Senhor
quis afligi-lo por alguns pecados, porque os seus moradores são comumente grandes murmuradores, perjuros e juradores. E depois disso, reinaram nele por algum tempo grande soberba e vaidade, especialmente nos cavaleiros e em suas mulheres, que se tratam vãmente e andam com grande fausto. Também reina nele grande avareza em alguns, que ofendem a todos os demais e maltratam por suas más atividades e modos de adquirir fortuna. E depois disto cometem muitos pecados de sensualidade. Mas visto que a gente retorna a Deus e se corrige pelos açoites que teu filho e seus conselheiros deram-lhe, busca tranquilizar-se, pois Deus ouviu os clamores, prantos e aflições deste povo, e as orações desta gente e de ti, e os grandes males que sofrestes, e Deus perdoa teu filho por amor a ti. Mas, porque ele consentiu em tantas más obras, diz-lhe que nosso Deus e Senhor quer que ele logo renuncie ao reino e que o deixe a seu filho e sirva a Deus, porquanto ele não pode mais reinar, nem deve querer fazê-lo, depois que tu tiveres declarado a ele a vontade de Deus. Na Páscoa verás o castigo de Deus sobre Erli e todos quantos são seus amigos dentro da corte de teu filho, porque o demônio repentinamente colocará entre eles tanta discórdia que uns e outros se levantarão com armas contra eles mesmos, e todos morrerão em tal dia terrivelmente diante de tua presença. Sucedeu tudo como São Miguel havia dito. Erli morreu e foi comido por cães. Os outros igualmente tiveram desastradas mortes, e todas as outras coisas se cumpriram como o santo anjo havia declarado. Este prodigioso sucesso foi contado pelo patriarca de Jerusalém, Frei Francisco Ximenes, varão doutíssimo e muito erudito de seus tempos, no livro 5º de Natura Angélica. Escreveu esta obra em língua limusina, porém, por ser de grande estima, a primeira parte dela foi traduzida para o romance pelo padre Miguel de Cuenca, discípulo de São Vicente Ferrer, da Ordem de São Bernardo e um dos primeiros fundadores de sua reforma na Espanha. A segunda parte foi traduzida por Frei Gonçalo de Ocanhã, prior da Estrela da Ordem de São Jerônimo. Acabou-se de traduzir no ano de 1434, no tempo do rei Dom Juan I. Tudo isso declara um manuscrito antigo que tem sua curiosa livraria, igual à erudição de seu dono, Dom Lorenzo Ramírez de Prado, que foi quem mo comunicou, e aqui eu quis fazer referência a isto, para argumento da estimação que se fez deste livro. Capítulo 25. Admiráveis conselhos e celestial doutrina que São Miguel revelou a seus devotos. Além de seus muitos milagres, São Miguel mostrou sua grande benevolência e caridade para com os homens, nos salutares conselhos e santa doutrina que ele ensinou a seus devotos, e não será pequeno incentivo à sua devoção referir aqui algo a este respeito. Entre muitas vezes, apareceu este glorioso espírito, uma delas a Acácio, arcebispo de Constantinopla, e disse-lhe que onde os homens mais mostravam sua loucura era em apartar-se de Deus e esquecer-se de si mesmo, não estimando o amor dos santos anjos e das almas bem-aventuradas do céu, sobretudo dos parentes que têm na glória, porque muitos erram os que pensam que, por seus pais, filhos e irmãos, e outros consanguíneos estarem mortos, eles não lhes servem de nada, pelo que não fazem caso deles, sendo que, estando no céu, a eles serão mais úteis e de maior proveito, principalmente os filhos, que por cuidado de seus pais foram criados em virtude, e vêm-lhes ajudar na hora da morte, e os festejam e honram mais que os anjos de Deus. Também veio este seráfico arcanjo visitar um santo varão chamado Dídimo, e disse-lhe que com o que os homens muito agradam a Deus, era em repugnar sua própria vontade, refrear a língua, ter piedade do próximo e em todo lugar guardar grande respeito por Deus e honrar as coisas divinas. Encarregou-lhe especialmente respeito ao Santíssimo Sacramento,
como o têm em demasia todos os anjos, dos quais Miguel disse que respeitavam e honravam muito os sacerdotes, acrescentando aqui a própria Mãe de Deus: se encontrasse um anjo e um sacerdote, faria maior honra ao sacerdote. Declarou-lhe também a reverência com que todos os anjos assistem, prostrados na terra, à missa, e nela louvam o Senhor, e quantos se ofendem pelos que não agem com reverência nos templos. A mesma reverência ao Santíssimo Sacramento, São Miguel encarregou a Eutrópio Anacoreta, a quem disse que o que mais podia mover a devoção às almas era a consideração da paixão do Senhor e da instituição do Santíssimo Sacramento, cuja memória afirmou que era para ele próprio, São Miguel, dulcíssima e terníssima, e que ele esteve presente com outros inumeráveis anjos nos mistérios da noite da Santa Ceia, admirando a estupenda caridade e humildade do Senhor. São Miguel disse aos santos sócinos o muito que os anjos se ofendiam com os eclesiásticos indevotos que não cumprem com sua obrigação e que eles lhe guardam grandes castigos e tormentos. Também apareceu a Enoque, arcebispo de Nápoles, e repreendeu-o com extrema severidade o tão mal que vivia a dignidade sacerdotal e episcopal, ameaçando-o com a morte. Porém, visto que Enoque era devoto de Miguel, este deu-lhe sua bênção, com a qual seu coração se transmudou de tal forma que dali por diante o bispo viveu santissimamente. Da mesma forma, São Miguel apareceu a Enófrio, servo de Deus, como conta Severo em uma epístola ao bispo de Siponto, ensinou-lhe que coisas havia de pregar aos homens, dizendo que a matéria da pregação havia de ser as virtudes e vícios, as penas dos pecadores e o prêmio dos justos, em especial que moderem a língua e a refreiem, largando os pecados dela e os que ela ocasiona, que guardem os sentidos corporais e observem os 10 mandamentos, particularmente os 3 primeiros, que pertencem à honra de Deus e são disposição para guardar os demais, e também o honrar os pais. Que usem da razão e seguiem por ela, não por afeição e paixão. Que fossem muito diligentes nas coisas espirituais, fervorosos e solícitos no serviço de Deus, o qual se deve fazer com grande fortaleza. Que amassem a verdade, que tivessem nobreza de coração e caridade com o próximo, que não se dessem aos extravios do ventre, nem às vaidades do mundo. Antino, insigne anacoreta do Egito, perguntou uma vez ao glorioso São Miguel, com quem tinha grande devoção e familiar correspondência, que coisas causavam as maiores infelicidades na vida humana. O santo arcanjo respondeu que os juramentos e as blasfêmias e feitiçarias, as injúrias feitas aos eclesiásticos e religiosos, as ofensas feitas aos pais naturais, as malícias e falsidades e o mau regimento de si mesmo. Calvino, grande cavaleiro e conselheiro do rei Filipe da França, desejava saber se salvaria vivendo dentro da corte naquela ocupação. Era muito devoto de São Miguel, então este lhe apareceu e disse-lhe: se queres salvar-te, procura sair da corte, porque te condenarás, visto que, sendo conselheiro do rei, não dizes o que é melhor para o bem público, nem tens fortaleza para dizer o que convém, senão o que agrada ao rei, e dissimulas com os que afligem, os que valem menos, pelo que mereces a morte e o inferno. Tem misericórdia e compaixão de ti, a qual não terão teus filhos. O cavaleiro tomou para si o bom conselho deste grande anjo, já que o rei não dava a ele mesmo os melhores, e em vida retirada assegurou sua salvação. Outro palatino na corte do imperador Otão, chamado Rush, edificou um monastério muito rico em honra de São Miguel e suplicou ao santo arcanjo que lhe alcançasse a graça e o favor do imperador. Apareceu-lhe São Miguel na véspera de sua festa e disse-lhe: eu não quero o templo que me edificaste, porque o fizeste com o sangue dos pobres, com as vexações que lhes deste e dinheiro que lhes tiraste, pelas alas que tomaste com o favor do imperador, e assim, há muito tempo, estás condenado por Deus,
a quem roguei que, para que te salvasses, voltasse contra ti o coração do imperador, e que este se irrite contigo e faça justiça contra ti, mandando-te degolar. O Senhor concedeu-me que, se assim morres, não te condenarás, pelo que penso continuar minha oração. E entende isso. Os maiores pecadores do mundo são os maus superiores eclesiásticos e os maus ministros dos reis. Vendo o cavaleiro tão terrível sentença, ofereceu deixar o mundo, satisfazer aos agravos e tornar-se religioso, o que cumpriu, transformando-se em morte natural, a que havia de sofrer por violência do verdugo, na decisão que ele tomou por sua própria eleição, fazendo-se a si mesmo aquela violência, pela qual se arrebatava ao reino dos céus. Também foi singular favor que este Supremo Espírito fez a seu grande devoto Leôncio, ensinando-lhe como havia de orar ao Senhor. Porque desejando saber que oração o tornaria agradável a Deus, São Miguel apareceu-lhe e lhe encarregou de que fizesse esta oração. Senhor meu, por teu infinito poder e virtude, e pelos méritos da preciosa morte de teu glorioso Filho, suplico-te que eu tenha sempre limpo meu coração e minha língua refreada, e que eu faça tais obras, tal como te agradam. Tudo o que acaba de ser dito foi retirado de relatos dos milagres de São Miguel e do livro quinto da obra da Natura Angélica do Patriarca de Jerusalém, o qual também escreve que São Miguel apareceu a um doutor contemplativo e devotíssimo do Santo Arcanjo e aconselhou-o muito a pensar na grandeza da bondade divina e no inestimável bem da salvação eterna, porque com isto por nada se entristeceria, a não ser pelo pecado que ofende a um Deus tão bom e estorva um bem tão grande. Acrescentou que a contínua atenção dos homens havia de ser em como eles poderiam não se condenar e em como assegurariam sua salvação, de tal forma que os próprios anjos se admiram de ver como há homem que se atreve a estar em pecado mortal. Todo este celestial ensinamento e favores que este seráfico arcanjo faz a seus devotos é um grande argumento de sua ardente caridade para com o gênero humano e claro indício de quão útil nos há de ser sua devoção, visto que tanto cuida dos que a têm.